Amém? O que é a ressurreição? Essa ressurreição que vai acontecer no dia do arrebatamento. Então, as pessoas que estiverem no paraíso, elas vão sair do paraíso que está debaixo do trono de Deus para serem levadas para agora o mesmo nível do trono de Deus. Só que para isso, elas vão precisar do quê? De corpos glorificados. Corpos semelhantes ao corpo do Senhor Jesus, um corpo glorificado. Como que é a aparência do Senhor Jesus hoje, né? Como que é Jesus glorificado? É exatamente como está lá em Apocalipse, capítulo 1, né? Aonde João vê Jesus, e Jesus não estava igual como João conheceu Jesus quando Jesus estava aqui na terra, não. Jesus estava glorificado, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo. Da sua boca saiu uma espada afiada, os seus pés como latão reluzente, suas vestes alvas como a neve, um cinto dourado aqui no seu peito. Ele segurava 7 estrelas na sua mão, 7 castiçais na outra, chaves da morte do inferno. Então, meu irmão, João viu Jesus glorificado. E esse Jesus glorificado não era nada parecido com o Jesus que o apóstolo João conheceu aqui na terra. E mesmo assim, João reconheceu que era Jesus. E a sua voz de muitas águas, né? Então, meus irmãos, todos nós, no dia do arrebatamento, a Bíblia deixa claro, o apóstolo Paulo deixou claro, que no dia do arrebatamento, ao toque da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Então a gente vai ouvir o toque da última trombeta, nós vamos desaparecer aqui dessa terra, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e os nossos corpos vão ser transformados. Esse corpo é o mesmo corpo que vai entrar no céu no dia do arrebatamento. A diferença é que esse corpo hoje ele é corruptível, ele fica doente, ele envelhece, ele morre. Mas no dia do arrebatamento esse corpo vai se transformar num corpo incorruptível, um corpo perfeito, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Amém? Então 1 Tessalonicenses capítulo 4 deixa claro a ordem cronológica. Vai ter o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, quem estiver no paraíso, debaixo do trono de Deus, vão ser os primeiros que vão receber corpos glorificados e vão estar no mesmo nível de Deus, do trono de Deus. E depois nós os vivos, os que estivermos vivos, leia, meu irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 4, leia. Nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados, teremos nossos corpos também glorificados, encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E depois disso passaremos a eternidade com Jesus. Amém, meus irmãos? Então, leia 1 Tessalonicenses capítulo 4 e depois capítulo 5, aonde diz: porque Deus não nos designou para a ira. Olha só, então Paulo ele já tinha deixado a ordem cronológica bem claro para nós. Primeiro o arrebatamento, primeiro a igreja vai embora, depois, leia o 1 Tessalonicenses 5, que também diz assim, olha, quando vocês ouvirem a respeito de paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Que é o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Hoje, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele já colocou um outdoor enorme lá em Israel, falando a respeito de paz e segurança no Oriente Médio. Porque o desejo, né, o Donald Trump, ele já declarou que a missão de vida dele é essa, estabelecer paz entre as nações. E ele está fazendo de tudo para estabelecer paz lá no Oriente Médio, entre Israel e a Palestina. Por quê, meu irmão? Porque quando ele conseguir estabelecer esse acordo de paz, aí sim vai marcar o início da tribulação. O início do governo do anticristo. Amém? Talvez, meu irmão, Donald Trump esteja... Talvez o sonho dele seja
se tornar o anticristo. Por quê? O anticristo ele vai ser o quê? Vai ser um líder mundial, o líder mundial mais importante de todos. Aquele que vai governar sozinho sobre toda a terra. E vai estabelecer o sistema da besta, o 666, né? A marca na mão ou na testa, sem a qual ninguém vai comprar, ninguém vai vender, né? Na verdade, o 666 já existe desde 2019. Bill Gates criou um chip que vai na mão, com o qual você vai pagar, vai fazer transações financeiras, pagando com criptomoedas. Então Bill Gates já criou esse chip desde 2019. Sabe como que ele registrou o nome desse chip? WO 060606. Ou seja, meus irmãos, Apocalipse 12, 13 já está acontecendo diante dos nossos olhos. Ah, pastor, então já estamos vivendo Apocalipse? Ainda não. Porque o Apocalipse, o que vai marcar o início do Apocalipse, o que é arrebatamento da igreja. Né? Leia Apocalipse 2, Apocalipse 3, Apocalipse 4, Apocalipse 5. Principalmente Apocalipse 4 e 5, onde a Bíblia diz que os 24 anciãos estarão adorando a Deus, estarão diante do trono de Deus adorando a Deus, meu irmão, com coroas na cabeça, com vestes alvas como a neve, adorando, entoando louvores. Se você ler Apocalipse 2 e 3, você vai entender que esses 24 anciãos, eles já são a igreja já glorificada no céu, a igreja já galardoada, porque em Apocalipse 2 e 3, o apóstolo João, ele escreve 7 cartas destinadas a 7 igrejas da Ásia. Cada uma dessas igrejas, Jesus ele dá uma repreensão, Jesus ele fala os pontos fortes, pontos fracos, ele elogia, ele repreende, e depois Jesus faz uma promessa para cada uma dessas 7 igrejas na Ásia. Aí em Apocalipse 4 e 5 você já vê esses 24 anciãos já tendo recebido essas promessas de Jesus. Então 24 anciãos, eles não são classes angelicais, não são anjos, não existe anjo chamado ancião. E a própria palavra ancião no original grego é presbítero, que é a mesma palavra para pastor, presbítero e para bispo. Então os 24 anciãos de Apocalipse 4 e 5, eles não são anjos, são a igreja, representantes da igreja já no céu, glorificada e galardoada já no céu. Amém, meus irmãos? Leia 1 Tessalonicenses 4, 5. Aí tem muita gente que usa 2 Tessalonicenses também de forma errada, né? Porque se você ler 2 Tessalonicenses sem ter lido 1 Tessalonicenses, também você vai achar que Paulo, ele era pós-tribulacionista. Porque o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2? Ele fala assim: olha, meus irmãos, a vinda de Jesus, ela não vai acontecer antes da revelação do filho da iniquidade, do filho do pecado. Não vai acontecer antes da apostasia. E aí, se você lê desapercebido, você vai pensar: nossa, então a vinda de Jesus é só depois. Mas o arrebatamento da igreja é um evento distinto e separado da segunda vinda de Jesus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 também, essa palavra apostasia, ela significa o quê? Retirada da igreja. Não significa apostasia da fé, muita gente abandonando a Cristo, não. Ela significa retirada da igreja. Amém? Então, olha só o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ó, a segunda vinda de Cristo, primeiro. O que tem que acontecer primeiro? A apostasia, a retirada da igreja e a revelação do filho da perdição, o anticristo. Ou seja, Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele era pré-tribulacionista. Em 2 Tessalonicenses, ele continua pré-tribulacionista. Por quê? O arrebatamento da igreja é um evento
separado e distinto da segunda vinda de Cristo. Amém? Então, leia 2 Tessalonicenses capítulo 2 e entenda que o Paulo deixou claro lá, ó, Jesus só vai descer na terra com poder e grande glória depois do quê? Da apostasia, da retirada da igreja e depois da revelação do filho da perdição. Ou seja, cronologicamente, Paulo ele está em harmonia com 1 Tessalonicenses e com Apocalipse. Amém? Também com Daniel, né? Livro de Daniel. Vamos prosseguindo. Quarto ponto. Deixa eu ver quanto tempo. 50 minutos. Deixa eu ver meu áudio mais uma vez. Beleza, meu áudio está ótimo, graças a Deus. Mais um ponto. Quarto ponto que fazia com que a IA defendesse a visão pós-tribulacionista. A ênfase na fidelidade e perseverança. A exortação bíblica à perseverança na fé até o fim, Mateus 24:13, Apocalipse 2:10, parecia mais alinhada com uma igreja que enfrentaria os desafios das tribulações, da tribulação. Se a igreja fosse removida antes, a necessidade de perseverar em meio a um período de sofrimento intenso seria menos aplicável. O pós-tribulacionismo, ao postular que os crentes enfrentariam e superariam a tribulação com a ajuda divina, alinhava-se mais diretamente com as exortações, a resiliência e a fidelidade em face da perseguição, que são temas recorrentes nas Escrituras. Então é isso. Esse quarto ponto também. Jesus, em Mateus 24 e também em Apocalipse, ele deixa claro o seguinte: eis que venho como um ladrão. Amém? Então, meus irmãos, agora entra na... Vê se essa lógica faz sentido para você. Vamos supor que você é um cristão verdadeiro, imitador de Cristo, batizado no Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, tem certeza da sua salvação, ama a Deus, ama ao próximo, vive em obediência, vive em santificação, né? Ou seja, você é um verdadeiro cristão, imitador de Cristo. Aí vamos supor que, de repente, o anticristo começa a governar na terra. Vamos supor que seja hoje. Tá bom? Vamos supor que hoje, dia 2 de dezembro de 2025, o anticristo comece um acordo de paz lá na Palestina, entre Israel e Palestina. Comece um acordo de paz entre Israel e os povos árabes, as nações muçulmanas. E aí, vamos supor que seja o Donald Trump. Aí o Donald Trump fala: olha, então a partir de agora vai ter paz, então vamos construir o terceiro templo ali em Jerusalém. Vamos estabelecer a nova ordem mundial, todo mundo vai ser obrigado a colocar chip na mão, na testa. Sem quem não colocar o chip, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai ter que viver fora do sistema, vai ter que viver que nem um índio, vai ter que aprender a viver, né, sobrevivendo no meio da floresta, da selva. Beleza. Aí, meus irmãos, você é um cristão, você sabe que você não vai colocar nem chip na mão e na testa. Você sabe que Jesus lá no céu, ele vai abrir 7 selos, depois, e cada um desses selos um evento. Os primeiros 4 selos, 4 cavaleiros do Apocalipse, o anticristo, guerra, peste, fome e morte. Depois os outros 3 selos, desgraças aqui na terra, vai acabar a água, vai acabar a comida, e terremoto, tsunami, furacão. Aí depois ainda vai ter mais 7 trombetas,
Cada uma dessas trombetas, uma desgraça maior ainda aqui na Terra. Lembrando que na quinta trombeta, 200 milhões de demônios com aparência de gafanhotos serão soltos do inferno, onde eles vão ter autorização para torturar as pessoas durante 5 meses. E as pessoas vão desejar a morte e não vão conseguir morrer. Pensa bem nisso aí, que eu estou te falando. E depois ainda 7 cálices da ira de Deus, né? Também uma desgraça maior ainda do que a outra. E no final de tudo isso, meu irmão, vão ter morrido mais ou menos 3, 4 bilhões de pessoas vão ter morrido. Para mais. E você aqui na Terra, tendo que se esconder, tendo que morar na floresta, viver igual índio. Sem dizer que os cristãos vão ser perseguidos, porque nenhuma religião, todas as religiões vão ser encerradas na nova ordem mundial. A única religião permitida vai ser a religião que vai adorar o líder mundial, o anticristo. Então, os cristãos vão ser perseguidos, cristãos mortos, cristãos martirizados. E acima de tudo, assim que o anticristo começa a governar, você já sabe. Você que leu a Bíblia, você que estuda, você já sabe. Espera aí, 2025. Vamos lá, 2025 mais 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio de grande tribulação, mais 7. Mais 7 igual a 2032. Aí então, vamos supor, se hoje o anticristo começasse a governar, começasse o acordo de paz, a nova ordem mundial, então, para você não seria surpresa nenhuma a vinda de Jesus em 2032. Tá entendendo? Você não seria pego de surpresa, você não teria surpresa nenhuma. O que Jesus falou em Mateus 24, em Apocalipse, não iria ter sentido nenhum, porque Jesus falou: eis que venho como ladrão. Ou o que é um ladrão? Um ladrão, ele vem na hora que ninguém sabe. Mas se, né, a nova ordem mundial começasse hoje, você saberia que em 2032 Jesus iria descer na Terra com poder e grande glória. Lembrando também que quando Jesus desce na Terra com poder e grande glória, Jesus não desce sozinho, desce acompanhado dos exércitos dos céus. Que exército é esse? Os exércitos que estavam na bodas do Cordeiro. O que é a boda do Cordeiro? O casamento entre a noiva e o noivo. Quem que é a noiva? É a igreja. Amém? Então, meu irmão, não faz, para mim, infelizmente, não faz sentido nenhum a visão pós-tribulacionista. Eu respeito, né, quem tem essa visão, mas na minha mente não faz sentido nenhum, não está em harmonia com as Escrituras. Amém? Por todos esses motivos que eu estou te falando. E estamos chegando ao final da nossa live, 59 minutos. Preciso encerrar agora, mas eu creio que você já tenha aprendido um pouco, né, sobre a visão pré-tribulacionista, a visão pós, e que se uma inteligência artificial teve a capacidade de mudar de visão de pós-tribulacionista, ele passou a defender a visão pré, eu creio que você também tem essa capacidade. Amém, querido? Então, muito obrigado a todos que estiveram online conosco. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima live em nome de Jesus.